É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Sport Rio, com Pedrosa e companhia, trazendo as últimas informações do Vasco. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para mais uma notícia. E o Vascão, Pedrosa? Também estreia na Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã. E antes da viagem, o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava, assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para ele. Ô, Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, É verdade, gigante. né? E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos. Você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, o hein? problema vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu, inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? Fica dentro do gol, o jogador do Santos teria mais dificuldade de fazer o gol do que ele teve, porque ele sai para diminuir o espaço, e eu não sou goleiro, não sou treinador de goleiro, só fui atacante. E aí ele dá a cavadinha e faz o gol. Acho que se ele fica plantado, dificultaria mais para o atacante do Santos. Mas faz parte, se não tiver erro
de marcação, não tiver erro de passe, os jogos seriam chatos, porque terminariam todos 0-0, 1-1, e o futebol não ia ter a graça e a paixão que tem hoje. Mas você está coberto de razão, Felipe Benevides. O Vasco jogou ontem, trabalhando com coragem, assim como a sua torcida. Foi um retrato da torcida, depois eu vi a comemoração, né, de todo mundo no campo, comemorando. Aqui, ó, o João de Deus diz: Vasco agora terá uma sequência difícil. Bom, no Campeonato Brasileiro, João de Deus, todos os jogos são difíceis. Todos os jogos são difíceis. Não tenho dúvida nenhuma de que o Vasco vai ter dificuldade. Mas se jogar bem, se tiver coragem, se tiver disposição, como disse o Felipe Benevides, o Vasco tem chance de ganhar de todo mundo. Aproveitar aí que passamos de 1.000 pessoas simultâneas aqui na live, agradecer a audiência gigantesca, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Reforços do Vasco engatam sequência e machucados voltam antes da Sul-Americana. O Vasco recuperou atletas machucados, viu o trio de reforços para o setor ofensivo engatar uma sequência de jogos antes da estreia do time na Sul-Americana 2025. O primeiro jogo do Cruz Maltino na competição será contra o Melgar nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, no Estádio Monumental de La Unça, em Arequipa do Peru. Felipe Coutinho, Tietê e Adson estavam no departamento médico, mas já se recuperaram e participaram da estreia do Cruz Maltino no Brasileirão 2025. O primeiro foi titular na vitória por 2-1 sobre o Santos e outros dois entraram no decorrer da etapa complementar. Na última janela de transferências, o Vasco trouxe 3 jogadores para o setor ofensivo: Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto. O português foi titular nos últimos 3 jogos do Cruz Maltino e parece ter se firmado. Nuno deu uma assistência na vitória sobre o Nova Iguaçu por 3-0 na Copa do Brasil. Além disso, marcou na derrota contra o Flamengo por 2-1 e no triunfo sobre o Santos por 2-1 no Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.